você deve saber, o luxuoso transatlântico Titanic era o navio dos sonhos, mas acabou virando um pesadelo. Ele afundou em 1912, após Leonardo DiCaprio e Kate Winslet distraírem os vigias na proa de observar um iceberg gigante bem à frente. Brincadeiras à parte, acredita-se que o desastre poderia ter sido evitado, ou pelo menos reduzido se não fosse por um detalhe: uma chave perdida. Os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee tinham a importante tarefa de observar os icebergs à frente do navio. Eles tinham um sino de aviso, um telefone e um par de binóculos guardados em uma caixa trancada, mas a chave estava faltando. Ela foi levada por engano do navio pelo segundo oficial David Blair antes de zarpar. Sem binóculos, os vigias dependeram apenas da visão, e isso seria ruim o bastante numa noite escura, fria e calma, dificultando muito a observação de icebergs. Quando finalmente avistaram o iceberg, já era tarde demais. Ambos sobreviveram ao naufrágio e concordaram que, com binóculos, poderiam ter evitado a tragédia que custou mais de 1.500 vidas. A chave foi leiloada anos depois por 90 mil libras. Nós brasileiros sempre criticamos o sistema de medidas dos Estados Unidos, mas você sabe qual foi o erro que fez ele ser assim? Que os Estados Unidos precisavam padronizar suas unidades de medida, já que vários sistemas estavam sendo usados, tornando o comércio um pesadelo logístico. Felizmente, os franceses, de todas as pessoas, tinham uma solução. O cientista Joseph Dombey foi enviado aos Estados Unidos com um presente especial, um cilindro de cobre cuidadosamente confeccionado que serviria como um novo padrão revolucionário para medições de peso, o quilograma. Apenas um componente do sistema métrico recém-desenvolvido pela França, enquanto navegava para os Estados Unidos com o cilindro em uma mão e o quilograma na outra, o navio de Dombey foi desviado de sua rota por uma tempestade. Agora, seu destino era o Caribe dos anos 1070. Na época, piratas britânicos geralmente atacavam navios não britânicos para impedir o comércio, e infelizmente Dombey foi uma dessas vítimas. Ele foi mantido como refém para resgate, mas morreu em cativeiro. A morte de Dombey significou que Jefferson nunca recebeu o padrão métrico, o que impediu sua adoção. Assim, os Estados Unidos ficaram com as unidades inglesas como padrão. Agora você vai ver porque um erro de tradução levou a Itália à guerra. Etiópia e Itália não são dois países que normalmente aparecem na mesma frase. Quando a África estava sendo absolutamente devastada pela colonização, a Itália tinha planos de expandir seu território vizinho ao norte da Etiópia. Isso levou a um pequeno confronto não oficial chamado Primeira Guerra Ítalo-Etíope de 1887, que durou 2 anos e terminou com a Itália ocupando formalmente a Eritreia e a assinatura do Tratado de Ruceli. Entre outras regras, o tratado basicamente afirmava que a paz deveria ser mantida entre Itália e Etiópia. No entanto, um dos artigos tinha 2 significados diferentes dependendo do idioma. Em italiano, o artigo declarava que a Etiópia devia agir por meio da Itália para negociar com outros governos. Já na versão amárica, língua da Etiópia, dizia que a Etiópia poderia agir por meio da Itália, o que sugeria que não era obrigatório. Coisas bem diferentes. Apesar disso, o tratado foi assinado e, eventualmente, os 2 países voltaram a se enfrentar. A Itália alegava ter controle total sobre os assuntos externos da Etiópia, enquanto a Etiópia discordava. Assim, a Itália invadiu a Etiópia em 1895, começando a Primeira Guerra Ítalo-Etíope oficial. Os italianos acabaram levando uma surra, garantindo a independência da Etiópia, até a Itália invadir novamente em 1935. Dessa vez, a Itália venceu. No geral, cerca de 25 mil vidas foram perdidas durante a Primeira Guerra Ítalo-Etíope. Tudo porque a Itália decidiu pular suas sessões diárias no Duolingo. Se está achando interessante o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Você sabe o erro que levou à morte de Stalin? Quando você é um ditador sedento por poder com milhões de cidadãos famintos por comida, seu povo provavelmente vai te odiar. Isso foi algo que Joseph Stalin ficou surpreso ao descobrir enquanto liderava a União Soviética até sua morte em 1953. Embora tenha assumido o poder com um forte apoio inicial, ele rapidamente perdeu popularidade à medida que seus primeiros anos foram desastrosos. Stalin mergulhou fundo na industrialização nacional e desmontou o sistema agrícola. Sem comida vem a fome. Fome significa mortes. Então as pessoas morreram, milhões delas. Stalin tornou-se oficialmente um grande vilão e vilões precisam ser eliminados. Seus rivais políticos exigiram sua remoção, o que levou Stalin a entrar no modo de defesa. Ele começou investigações rigorosas no governo contra qualquer um que pudesse questionar suas políticas. Ninguém estava seguro. Durante o que ficou conhecido como o Grande Expurgo, Stalin expandiu suas investigações para qualquer pessoa que ele considerasse uma ameaça à União Soviética. Ao final, foram documentadas mais de 700 mil execuções,
mas estima-se que o número real seja cerca de 1,2 milhões. Até o Exército Vermelho sofreu. 37 mil soldados foram executados ou enviados para campos de trabalho. E não eram apenas soldados rasos. Estamos falando de comandantes e generais, sua equipe de elite. Stalin estava completamente descontrolado, com sua paranoia destruindo sua saúde mental e física. Ele sobreviveu a um grave ataque cardíaco e um derrame em 1945, mas nunca se recuperou totalmente. Na noite de 28 de fevereiro de 1953, Stalin estava relaxando com alguns amigos, assistindo filmes e jantando. Depois de uma noite longa e cheia de piadas, ele foi para seus aposentos privados, instruindo que ninguém o incomodasse até a manhã seguinte. Bem, a manhã chegou e... nada. À tarde, nada. Até mesmo seus amigos mais próximos estavam aterrorizados com a ideia de desobedecê-lo, temendo serem enviados para o Gulag. A noite chegou e, finalmente, um zelador teve coragem de verificar Stalin. Ele foi encontrado no chão, inconsciente e sem resposta. Ainda com medo de chamar um médico, levaram 8 horas para que Stalin recebesse atendimento médico. Com uma pressão arterial extremamente alta de 190 por 110, Stalin havia sofrido outro derrame intenso. Ele recebeu cuidados intensivos por 3 dias antes de morrer em 5 de março de 1953. Se ele tivesse sido mais gentil com seus amigos e menos tirano, talvez tivesse sido tratado mais cedo e sobrevivido, mesmo que por pouco tempo. A União Soviética acabou colapsando em 1991. O rei da Escócia, Alexandre III, era reverenciado como um governante bondoso e nobre, um cara bem maneiro. Ele encerrou uma guerra com a Noruega ao assinar o Tratado de Perth, que afastou os vikings invasores, parando com seus estereotípicos saques e pilhagens, e os fez voltar para a Noruega. Esse tratado também deu à Escócia o controle das ilhas ocidentais e da ilha de Man. Com toda essa expansão territorial e aumento no comércio e fluxo de caixa, a Escócia entrou em uma espécie de era dourada. Tudo estava indo bem, até que deixou de estar. Afinal, nenhuma história está completa sem um toque de tragédia familiar estilo Disney Pixar. Em meados do século XIII, a rainha Margaret, esposa do rei Alexandre, morreu. Isso foi devastador, já que eles eram casados desde a infância. Bem, pelo menos ele tinha os filhos para cuidar, exceto pelo fato de que todos morreram também. A pequena Margaret Jr., que ironicamente virou rainha da Noruega, morreu aos 22 anos ao dar à luz sua única filha, também chamada Margaret. Falaremos dela mais tarde. Alex Jr. morreu no dia de seu aniversário de 20 anos. Não sabemos como ele morreu, as fontes só dizem que ele morreu. O filho mais novo, David, também bateu as botas aos 19 anos, de forma nada notável. Com sua árvore genealógica reduzida ao tronco, Alexandre estava desesperado para gerar novos herdeiros e se casou com a condessa francesa Yolanda de Dreux. Ela foi morar com o rei, mas em outra cidade, por algum motivo. Certo dia, o rei estava bem animado para cumprir seus deveres conjugais. Nada ia deter seu ímpeto, nem mesmo os apelos e avisos de seus conselheiros. Ele saiu para encontrar a rainha, mas acabou se separando de seus guias durante uma tempestade e foi lançado do cavalo por um penhasco. Na manhã seguinte, o encontraram morto e parado como uma pedra. Sem outros herdeiros, chegou a vez de Margaret Jr., de apenas 3 anos, brilhar. Mas como ela tinha a atenção de um peixe dourado, a paisagem política da Escócia caiu em ruínas, encerrando a curta Era Dourada. Tudo isso porque o rei não conseguiu segurar a vontade de encontrar a rainha. E é isso. Como você pode ver, pequenos erros podem levar a consequências severas. Então, certifique-se de nunca cometer outro erro na vida. Será que isso é possível? Acredito que sim. Você pode começar clicando aqui para conferir mais do meu conteúdo. Isso nunca é um erro. Vejo você lá. Inscreva-se se gostou e não perca nossos futuros vídeos.